O coveiro que ouvia os mortos. Raimundo Coveiro, de 57 anos, sempre teve uma relação peculiar com o cemitério da pequena cidade no Rio Grande do Norte. Nas noites silenciosas, quando a lua pairava no céu, ele jurava ouvir sussurros macabros emergindo das profundezas das tumbas. Numa noite sombria, Raimundo, enquanto cavava uma nova sepultura, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O vento murmurava segredos inquietantes entre as lápides. Intrigado, aproximou-se de uma tumba antiga e, para sua surpresa, distintas vozes ecoaram, como se os mortos retivessem memórias indomáveis. Se vocês gostam do conteúdo e querem apoiar o canal, inscreva-se, deixa seu gostei e compartilhar com seus amigos. Os sussurros tornaram-se relatos lúgubres, contando histórias de vidas interrompidas e tragédias mal resolvidas. Raimundo, hesitante, tentou ignorar os sons paranormais, atribuindo-os ao cansaço. No entanto, as vozes persistiam, narrando eventos obscuros e segredos sepultados com os corpos. No ápice do medo, Raimundo começou a evitar certas áreas do cemitério à noite, mas as vozes pareciam segui-lo. Sua sanidade vacilava, enquanto ele enfrentava um dilema entre a curiosidade e o terror. Cada cova parecia esconder uma história não contada, ecoando um passado que se recusava a descansar em paz. A cidade, desconhecendo os tormentos do coveiro, prosperava durante o dia, mas à noite, o cemitério se transformava em um teatro macabro de murmúrios fantasmagóricos. A história de Raimundo se espalhou, gerando arrepios naqueles que imaginavam os mortos contando segredos sombrios sob a luz da lua. Com o tempo, a saúde mental de Raimundo começou a desmoronar sob o peso dos segredos que os mortos confiavam a ele. A cidade, alheia ao seu tormento noturno, continuava suas atividades diárias, enquanto o coveiro lutava para manter a compostura. Certo dia, um visitante curioso, ouvindo as histórias assustadoras, decidiu passar a noite no cemitério para vivenciar os sussurros dos mortos. Raimundo, relutante, o alertou sobre os perigos invisíveis que pairavam após o anoitecer. Contudo, o visitante estava determinado a descobrir a verdade por trás das lendas. Ao anoitecer, os dois se encontraram entre as lápides antigas. O vento gélido levava consigo segredos há muito guardados, e as vozes começaram a sussurrar. O visitante, atônito, percebeu que as histórias contadas pelos mortos eram perturbadoramente precisas, revelando detalhes íntimos de suas próprias experiências pessoais. Raimundo, vendo o desespero no rosto do visitante, sentiu um impulso de compaixão. Juntos, tentaram decifrar os sussurros, desvendando mistérios enterrados no passado da cidade. À medida que as horas avançavam, uma presença sinistra tomava conta do ambiente, e sombras se moviam entre as sepulturas. A manhã chegou, trazendo alívio para ambos. O visitante, profundamente impactado pelas revelações dos mortos, partiu da cidade, deixando Raimundo novamente sozinho com um segredo assombroso. O coveiro, à medida que os dias se desenrolavam, Raimundo enfrentava um dilema interno. A curiosidade que inicialmente o levou a ouvir os sussurros dos mortos começou a se transformar em uma obsessão. Ele mal dormia, assombrado pelas histórias que ecoavam em sua mente mesmo durante o dia. A comunidade local notou a mudança no coveiro, observando sua expressão cansada e olhar distante.
Os mais supersticiosos começaram a evitar o cemitério à noite, enquanto rumores sobre Raimundo se espalhavam, alimentando o medo que pairava sobre o local. Em uma noite particularmente sombria, Raimundo, incapaz de resistir ao chamado das vozes, embarcou em uma jornada pelo cemitério. A lua cheia iluminava o terreno, revelando lápides envelhecidas e árvores retorcidas. As vozes intensificaram-se, entrelaçando-se em um coro de lamentações e confissões. No coração do cemitério, Raimundo descobriu uma sepultura esquecida, marcada por uma lápide gasta pelo tempo. As vozes emanavam dali com uma intensidade avassaladora. A tumba continha os restos de alguém cuja história fora apagada da memória da cidade. Ao cair de joelhos diante da sepultura, Raimundo ouviu a história trágica de um passado marcado por injustiças e traições. A alma atormentada clamava por justiça e redenção. Percebendo que ele era o único capaz de dar voz aos mortos, Raimundo jurou desvendar a verdade e revelar as injustiças enterradas. Enquanto a cidade dormia, ele mergulhou nos registros antigos, descobrindo eventos há muito esquecidos. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava, revelando uma conspiração que assolara a cidade décadas atrás. A verdade enterrada estava prestes a emergir, e Raimundo, agora guiado pelas vozes que o escolheram como seu mensageiro, estava determinado a expor a escuridão que assombrava a comunidade. Assim, a saga do coveiro tomou um rumo inesperado, transformando-se em uma busca pela justiça sobrenatural que desvendaria os segredos enterrados no cemitério e desafiaria as sombras que assombravam a pacata cidade do Rio Grande do Norte. À medida que Raimundo desvendava os segredos do passado, a cidade mergulhava em uma reviravolta de revelações chocantes. A verdade oculta emergia, expondo corrupção e traição que haviam sido encobertas por décadas. A comunidade, inicialmente cética em relação às histórias do coveiro, agora confrontava sua própria história sombria. Raimundo tornou-se uma figura dividida entre o respeito e o temor, à medida que os habitantes se viam forçados a encarar os fantasmas de seu passado. A justiça, finalmente, encontrou seu caminho, mas não sem sacrifícios. Raimundo, agora exausto e marcado pelas experiências sobrenaturais, percebeu que seu papel como mensageiro dos mortos chegava ao fim. As vozes, satisfeitas por terem suas histórias ouvidas, começaram a desvanecer, permitindo que a tranquilidade retornasse ao cemitério. A cidade, apesar das cicatrizes do passado, iniciou um processo de cura. Raimundo, o coveiro corajoso, encontrou paz nas noites silenciosas, enquanto os sussurros se transformavam em uma memória distante. Ele continuou cuidando do cemitério, agora como guardião de uma história que não poderia ser apagada. O Rio Grande do Norte viu sua comunidade se reconstruir, aprendendo com os erros do passado. Raimundo, embora marcado pela experiência paranormal, encontrou redenção ao dar voz àqueles que foram silenciados pelo tempo. E assim, a história do coveiro e dos sussurros dos mortos tornou-se uma lenda local, contada em sussurros ao redor da fogueira, lembrando a todos que, por vezes, a escuridão só pode ser dissipada quando a verdade é revelada.